vai? Tudo bem? Professor James Carvalho com você. Dessa vez vamos discutir geopolítica. Geopolítica do Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. Nós já sabemos, né? Enem é com Enem por Matheus Prado. No YouTube você vai acessar e vai obter todas as informações, todas as dicas necessárias para fazer uma boa prova desse importante sistema, não é, que foi adotado no Brasil nos últimos 12 anos aí, para que você possa, enfim, realizar uma boa prova, ok? Vamos discutir então geopolítica. Geopolítica envolvendo um período determinado da história do Brasil, período colonial. Tem uma questão aqui do Enem bastante interessante que eu vou ler para você. É o seguinte, ó. O Brasil oferece grandes lucros aos portugueses. Em relação ao nosso país, verificar-se-á que esses lucros e vantagens são maiores para nós. Os açúcares do Brasil, enviados diretamente ao nosso país, custarão bem menos do que custam agora, pois que serão libertados dos impostos que sobre eles se cobram em Portugal, e dessa forma destruiremos seu comércio de açúcar. Os artigos europeus, tais como tecidos, pano, etc., poderão, pela razão, ser fornecidos por nós ao Brasil, muito mais baratos. O mesmo se dá com a madeira e o fumo. Esse aqui é um texto que fala um pouco do período colonial do Brasil, mais especificamente do ciclo da cana-de-açúcar. Ciclo da cana-de-açúcar, que tem como base, primeiro, a localização que é o Nordeste, o litoral nordestino. Temos aí um sistema de produção de açúcar que é o plantation, baseado na monocultura, na exportação, na mão de obra escrava africana e em grandes propriedades rurais, os latifúndios. Esse projeto foi financiado pelos holandeses. Foi o capital holandês quem financia a produção de açúcar. Mas a questão vem logo a seguir. O texto foi escrito por um conselheiro político holandês que financiava esse projeto, no contexto das chamadas invasões holandesas, 1624 a 1654. O Brasil foi invadido pelos holandeses, que aqui ficaram por 30 anos, no Nordeste da América Portuguesa, que resultaram na ocupação militar da capitania de Pernambuco. O conflito se inicia em um período em que Portugal e suas colônias, entre elas o Brasil, se encontravam sob o domínio da Espanha, 1580 a 1640. A partir do texto, qual o objetivo dos holandeses com essa medida? Bom, você tem que entender o seguinte: em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, lutando contra os mouros no norte da África, ele desaparece. Não é? Em Portugal, a partir do desaparecimento do rei Dom Sebastião, inicia-se um movimento posterior, né, chamado sebastianismo, que é a volta do rei de Portugal, Dom Sebastião. Né? E com a vacância do trono português, o herdeiro acabou sendo o rei da Espanha, Felipe II. Então inicia-se aí a União Ibérica, como o texto diz aqui, ó, de 1580 a 1640. Nesse período, os espanhóis, né, inimigos dos holandeses, proíbem os holandeses de continuarem comercializando com o açúcar brasileiro. Os holandeses então invadem o Brasil. De 1630, houve uma tentativa frustrada em 1624, até que em 1654, quando eles são expulsos, né, na famosa insurreição pernambucana, de 1645 a 1654. Então, quando os holandeses invadem o Brasil, a intenção qual é? Manter, né, um lucro obtido com o rico comércio da cana, posteriormente o açúcar, não é, que era comercializado na Europa. Então você deveria responder aqui a alternativa C, que diz assim, ó: romper o embargo espanhol, quer dizer, os espanhóis embargaram, né, o comércio holandês com o açúcar do Brasil, imposto aos holandeses depois da União Ibérica, ampliando os lucros obtidos com o comércio açucareiro. Uma questão clássica dentro da geopolítica que o Enem se propõe. Não é? Agora, quando você quiser material, quando você quiser apoio, né, para realizar essa importante prova, você já sabe, né? www.guienem.org.br